Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Obrigado, irmãos, obrigado pela parceria de sempre. Vamos à reflexão. Serei breve. Hoje não vai demorar não, tá? Oi, não vai demorar porque ainda demorou. Não. Vamos terminar já. Queridos, esse é o tema. Graça, manutenção e perda da salvação. Oi, com Elcio. Perdição em graça. É isso mesmo. Vamos falar sobre esse tema. Graça, manutenção e perda da salvação. Sejam todos bem-vindos aqui à gravação. Se inscreva no canal quem não é inscrito. E vamos crescer na graça e no conhecimento. Esse tema é importante. Eu estava meditando, pensando, lembrando de algumas pessoas que receberam a palavra da graça e se perderam durante a caminhada. Paulo disse que a letra mata, ou matava, no contexto que Paulo estava, a letra matava e o Espírito dava vida. Mas o apóstolo Paulo também falou acerca do conhecimento. Ele disse: a ciência, o conhecimento incha, o amor edifica. O perigo da lei é que a letra matava. O perigo da graça é que o conhecimento muitas vezes incha. Inchar é te deixar soberbo, prepotente e muitas vezes carnal. E quando você se encontra cheio de conhecimento em graça e você se permite viver na soberba, você perde a salvação. Mas salvação se perde? Salvação se perde. O que não se perde é a eternidade. A gente usa muito a expressão salvação eterna não se perde. Salvação eterna não se perde. Mas o conceito, na verdade, não seria salvação eterna. Porque nós não estávamos perdidos e fomos salvos eternamente. Eternamente falando, sempre estivemos na mão do Pai. Ou seja, ninguém aqui esteve perdido eternamente e por um acaso Deus achou. Não. Eternamente ninguém, nenhum filho de Deus esteve perdido. Sempre esteve debaixo da direção do Pai. Sem conhecimento de Deus, mas sempre debaixo da direção do Pai. O próprio Paulo disse que Deus entregou os gentios, deixou lá seu conhecimento, para depois usar de graça e misericórdia. Então, queridos, a salvação, ela diz respeito a muitas situações. Salvação não se trata de eternidade. A salvação ela se trata de reino, de governo, de vida. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6, capítulo 5, Paulo diz assim, versículo 17: e reinarão em vida por meio de Cristo Jesus. Aquele que foi salvo, que está salvo, que é salvo, ele reina. Jesus disse: eu vim para que tenhas vida e vida com abundância para aqueles que estão salvos. Então, nós vamos mostrar aqui dentro do contexto sobre essa questão de salvação, como manter a salvação e como também perder a salvação. Olha lá, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Olha o que diz o apóstolo Paulo a Timóteo: tome cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera na doutrina. Olha lá, perseverar. A religião diz: você precisa perseverar até o fim, ser fiel, é Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aí eles associam a questão da eternidade. Só que perseverar até o fim é para você se tornar vitorioso. Por exemplo, um atleta, ele vai participar de um torneio e ele treina para cumprir os critérios e terminar aquele campeonato e no final ele se tornar campeão. Então ele precisa perseverar até o fim. Ele não pode desistir. Se ele quer o prêmio, se ele quer a medalha, eu vou falar um pouco sobre isso, ele precisa lutar para chegar lá e conquistar. Então, Paulo estava orientando a Timóteo a perseverar na doutrina para manter-se salvo, manter-se bem.
É igual o médico que passa para você: olha, não tome refrigerante, não beba, sei lá, café, não come muito sal. Você precisa perseverar, ter disciplina nessa alimentação, para que você tenha uma qualidade de vida até o fim dela. Não é isso? Você pode chegar a 70 anos bem, saudável, perseverando nessas coisas e cuidando, né? Caminhando, malhando, enfim, se alimentando bem. Ou você pode chegar aos seus 70 anos todo acabado, todo, né? Destruído, sem saúde. Então é sobre essa questão da perseverança. Tome cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Então o que Paulo estava dizendo para Timóteo é que Timóteo podia se salvar e se manter salvo. Isso tem a ver com a eternidade? Não. Isso tem a ver com a disciplina, com a perseverança que Timóteo deveria ter na graça de Deus. Não, irmão, isso aqui não tem nada a ver com a graça, não. Essa salvação aqui que Paulo fala, que Timóteo deveria se salvar, é isso? E salvar os ouvintes, não tem nada a ver com o Evangelho da Graça. Tem sim. Porque o mesmo Paulo disse no capítulo 2, que nós lemos aqui, ó: Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O mesmo Paulo falava para Timóteo, que estava andando vaidoso. Quem não sabe, Timóteo, ele era filho de uma judia e o pai era grego. E realmente a Grécia tem aquela cultura, né, de cultuar os seus corpos, né? Tanto é que tem até uma expressão quando você vê uma moça bonita, um homem belo: é um deus grego. Não é uma expressão secular que as pessoas falam, porque a pessoa é bonita, não é isso? Então os gregos, eles tinham isso, esse padrão de beleza externa, né? Os gregos, eles tinham isso. Eu não sei porque era de genética de Timóteo, o pai era grego. Timóteo parece que andou cuidando um pouco do físico e deixando a graça de Deus. Quem lembra do texto que Paulo falou para Timóteo? Timóteo, o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade, a devoção, a graça de Deus para tudo é proveitosa. Então Paulo começa a chamar a atenção de Timóteo. Para Timóteo, ao invés de se dedicar muito ao cuidado físico, que era importante, mas principalmente ele cuidasse da sua mente, da sua vida com Deus, né? Ele perseverasse na sua doutrina. E isso é tão verdade que em outra passagem Timóteo está meio que desanimado, e aí o Paulo diz assim: lembra da tua avó Evódia e da tua mãe Eunice, exemplo de fé da tua casa. Olhe para elas. Parece que Timóteo já estava meio desanimado, parece que Timóteo já não estava muito dando aquela graça e paz, parece que Timóteo já não estava com aquele brilho nos olhos, chega a revelação do pai. Timóteo estava meio assim. Aí Paulo: rapaz, olha para tua casa, olha o exemplo, olha tua avó Evódia, mulher de fé, olha para tua mãe Eunice, hein? Aí Paulo começa a dar exemplo na própria casa. E como não bastasse, Paulo disse: olha também para mim, o que você aprendeu de mim, o que você viu em mim, o que testemunharam a meu respeito, isso que vistes e ouvistes, praticai. Pratique, Paulo. Eu sou exemplo também para você. Não obstante, Paulo chamava ele de meu filho na fé. Então, queridos, Timóteo, ele tinha que ter cuidado de si mesmo e da doutrina, perseverando nas coisas que Paulo estava instruindo, para que fazendo isso, ele se salvasse, tanto a si mesmo, bem como aqueles que estavam ouvindo a ele. Porque quando você é salvo, você prega a salvação para as pessoas. Quando você está feliz, você prega a felicidade. Quando você está em paz, você prega a paz. Você fala disso, porque a boca fala, que o coração está cheio. Se você está cheio de Deus, é de Deus que você vai falar. Agora, se você está cheio de problema, de medo, é só vir murmuração. De que é que você está cheio? Então tome cuidado para não perder essa salvação. Não deixe os problemas, as amarguras dentro da conta do teu coração e você venha voltar isso. Toma conta de você mesmo.
Salva-te a ti mesmo, tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Então, a manutenção dessa salvação, que é aqui, ó, eu estou bem, a minha mente está salva, como disse Paulo aos Romanos, capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Este é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente. Vocês precisam se manterem salvos na mente. Não percam essa salvação, não percam esse conhecimento, não deixe que as paixões carnais venham te dominar. E aqui tem dois sentidos: não volte para a religiosidade, deixando que o sistema religioso venha te corroer, e também não volte a praticar as obras carnais, como se você fosse chamado para viver de qualquer forma, que também é perdição. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Olha lá o que disse Timóteo, a Paulo a Timóteo: nenhum soldado em serviço se embaraça com coisas. Entrou um pouco, está errado, tá? Entrou errado no ponto. Desconsidera esse ponto. Nenhum soldado em serviço se embaraça com coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para. A tradição religiosa tem razão. Nós estamos em guerra, na batalha. Paulo está dando um exemplo aqui, né? Exemplo. Paulo está dando um exemplo. Paulo estava dizendo que Timóteo era um soldado? Paulo estava dizendo que Timóteo ia servir na guerra? Não. Paulo usava muitos exemplos, né? Até porque Paulo participou de um tempo e Paulo também era envolvido com soldados, com Roma, aquela coisa toda. Então Paulo usa um exemplo, né? Nenhum soldado em serviço se embaraça com coisas desta vida, a fim de agradar aquele que estou para a guerra. E não um soldado que ia lá agradar o seu capitão, o seu general, né? O seu comandante geral. Ele vivia uma vida disciplinada, entregue para aquilo. Ele não tinha prazer em outra coisa. Você vê esses jovens aí quando vai servir as Forças Armadas? Aqueles que querem servir mesmo, o mundo para ele acaba. Não tem festa, não tem diversão, é só aquilo, né? Você vê farmadinho, tudo. Até cumprir lá o tempo. Então o que acontece? Paulo está usando de exemplo e falando para Timóteo: para nenhum soldado em serviço se embaraça com coisas desta vida, a fim de agradar aquele que não estou para a guerra. Ou seja, Paulo estava dizendo nas entrelinhas não, claramente, né? Paulo estava dizendo: Timóteo, quem te chamou? Quem te levantou? Não foi Deus? Então não foi Deus que te alistou para essa graça? Não foi Deus que te levantou para você ministrar, Timóteo? Era isso que Paulo estava dizendo: Timóteo, deixa desse negócio de vaidade, o exercício corporal para pouco proveito. Timóteo, não se embaraça com as coisas dessa vida. Timóteo, olha para tua mãe, olha para tua avó dentro da tua casa, levante a tua cabeça e vamos para a guerra. Nesse sentido, não é batalhar contra o diabo, batalhar contra os demônios, não. Era guerra nesse sentido de colocou a mão no arado, não era para olhar para trás, nesse sentido. Era para ter propósito, foco. Deus me chamou para isso. Uma pessoa disse assim: irmão Elson, por que você não fecha esse espaço? Você fica aí com dor de cabeça, você com família, com trabalho, fica aí se matando. Eu falei: não estou me matando não. Ah, não, você se cansa. Não, eu não me canso não. Eu sei que Deus me chamou para isso. Eu tenho paz nisso. Eu posso tirar do meu bolso e colocar. Eu tenho prazer nisso. Eu queria continuar fazendo muito mais. Então isso não me é pesado. Agora você não fica fadigado. Não tem jeito nenhum. Mas quando chega no momento de ajeitar, Deus está no controle de tudo. E se não der, não deu, mas eu continuo em paz. Porque eu faço o que eu quero, eu faço o que é a vocação de Deus na minha vida. Minha esposa não me obriga, minha filha não me obriga, ninguém. É papai, é o Espírito que me inclina e isso acabou. E não faço isso por salário, não vivo da igreja. Não é isso, não é minha profissão. Eu tenho minha profissão, eu tenho minha vida. Poderia dizer: vou trabalhar do que eu gosto, vou trabalhar em outra área, vou cuidar da minha família. Mas isso aqui também eu sinto, é minha família. Desde quando o Senhor me chamou, até no sistema religioso, eu não vi a igreja separada de mim. Para mim, a igreja, os irmãos, para mim era toda a minha família. É claro que tem, né?
me humilharam e me pisaram, eu tenho desejo de ajudar. Porque para minha família, como o irmão falou, é irmão, tá bom. Você tem irmão em casa que muitas vezes não vai para tua casa. E filho, né? Nenhum soldado em serviço se embaraça com coisa desta vida. Porque você fica preso a esses problemas é coisa também da vida. A fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Não é porque o outro merece, não é porque o outro faz, é porque o amor do Pai está em nossas vidas. Amém? Olha lá, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz o apóstolo Paulo. E também, se um atleta lutar nos jogos públicos, ele não será. Botou uma certa aqui, não quero outro dele. Foi ontem à noite, estava cansado. Depois da guerra, depois da guerra, eu fui para casa digitar ainda. Eu estou com um problema no meu PowerPoint e aí não estou conseguindo copiar, então eu tenho que digitar. Aí às vezes aparece esses erros, tá? E também, se o atleta lutar nos jogos públicos, ele não será premiado se não lutar legitimamente. O atleta vai para os jogos, vai para a competição, nas competições, ele não vai ser premiado se ele não lutar legitimamente, dentro das regras. Se ele não exercer de fato aquela função como foi passado para ele. Ele não tem direito de escolher, eu quero a medalha, eu quero a troféu. Então você lutou legitimamente? Tem crente de graça que é assim. Não vive legitimamente a graça de Deus e fica exigindo coisa de Deus. Porque você está vivendo legitimamente a graça de Deus? Você está lutando legitimamente dentro do contexto da graça de Deus? Porque nenhum atleta, se ele não lutar legitimamente, ele não vai receber o prêmio. Graças a Deus, eu devo receber o meu prêmio. Como eu falei, o que é o reino de Deus? Paulo disse, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria do Espírito. Pronto, esse é o meu prêmio. Estou em paz. Na medida do possível, eu tento ser justo, pratico justiça, né? Então eu acredito na minha vida. Então, para mim, isso é prêmio. Isso é coroa. Isso é galardão. É isso que nós buscamos em graça. Isso é vida em vida. É se alegrar, sabe? Independentemente das circunstâncias da vida, sabendo que Deus está no controle de tudo. O sistema religioso não me botava medo, eu tinha medo de morrer. O sistema religioso não me provocava medo, eu tinha medo de vulto, eu tinha medo de sombra. Eu dormia, via alguma coisa puxando meu pé. Eu dormia com o olho fechado, eu vi um bicho voando. Com o olho fechado, como é que você vê? Eu sou consciência. Quem já viu isso? Com o olho fechado, vem imagem. Eu vi isso no sistema. Mas eu estou com o olho fechado. Mas mesmo com o olho fechado, você vê aquele bicho já. Eu vi isso no sistema. Para a religião, não é agora que é para me pegar. Não era perturbação religiosa. Hoje, eu durmo, o fundo lá da minha casa fica aberto. Estou nem aí. Não tenho medo de morte, eu tenho medo de ficar doente, tá? E dar trabalho aos meus familiares e meus amigos. Não quero. Agora, medo de partir? Não vai partir aqui, irmão? Para isso. E também, se o atleta lutar nos jogos públicos, ele não será premiado se não lutar legitimamente. Então, quando nós lutamos legitimamente dentro desse contexto da graça, você fica em paz. A nossa Bahia, nós sabemos, né? Está pegando fogo. Criminalidade, né? Eu estou falando na Bahia de modo geral, mas principalmente aqui é a capital. Quando você está com Deus, você vai para lá, para os bairros, lá para a troca do time? Não. Fuja da aparência do mal. Mas se há uma situação que você tem que passar lá, tem que andar, precisou, se viu naquele lugar, meu irmão, vai estar chegando para diverte, se vai todinho, vai entrar e vai sair, acabou. Outro dia eu estava trabalhando naquele aplicativo, o aplicativo me jogou para uma rua que eu conheço o bairro. Aí eu falei, já vou nesse bairro, então aqui não tem problema nenhum com esse bairro. Quando eu vi o aplicativo, estava perto. Então eu falei, vou pegar aqui o passageiro e vou embora. E eu fui entrando. Meu irmão, quando eu fui ver, eu já estava dentro de uma comunidade, com pessoas me investigando, perguntando o que eu estava fazendo ali, e me parando, e tal. Eu falei, eu estou trabalhando, mostrei ali, tal, vim pegar o passageiro e tal. Tem certeza que é aqui mesmo? O aplicativo jogou você para aqui? Então eu não tinha nem que dar ré.
Só tinha uma ruazinha estreita, não caiu nele, ele era perto, mas quando eu fui ver de noite. E aí eu olhei para a cara do mundo, sem um pingo de medo. A camarada me olhou assim na moto, a camarada me olhou, foi lá, deu uma volta no fundo do carro, olhou no fundo do carro, e veio de novo, bateu a mão assim na porta do carro, baixou o vidro, li a luz interna, olhei para a cara dele e falei, ó, deixa eu te falar, posso entrar aqui no seu bar? Eu sei que tem bar, mas a gente só entra se você liberar, olha aí, estou aqui no passageiro, posso entrar ou posso? Se você não pode, eu volto aqui mesmo. Olhei na cara dele, aí, vai, pode entrar. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei, eu vi uma rua passando, eu falei, não fui, mas eu volto, vou voltar para cá e volto. Aí depois que eu fui olhar, eu estava todo de militar, mas de novo, vestido militar, capote camuflado do exército. Meu Deus, e tem que o povo achar que era polícia lá dentro. Mas eu entrei, saí, não vou mais, não estou pensando que eu vou lá dentro da boca do leão. Então você não tem que ficar desesperado. Não vá. Mas se já foi, não tem ninguém, fica na graça do Pai, você é salvo. Amém? Então tem que lutar legitimamente com o filho do Pai. Não vai tentar. Mas Deus conhece o coração, Deus sabe. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, diz assim: olha, interessante, né? Se perseverarmos com Ele, se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Olha que interessante. Então o tema é graça, manutenção e perda da salvação. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Eu só reino com Ele se eu perseverar. Eu só reino com Ele se eu perseverar. Se eu não perseverar, eu não reino. Reino é governo, está debaixo do governo dele. Mas tem que haver da minha parte uma permanência, manutenção, perseveração. Eu preciso perseverar para me manter salvo em graça. Lembrando que isso não tem nada a ver com a eternidade. A eternidade não se perde, salvação se perde, sim. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos. E agora? Irmão, Deus me nega? Negar aí, negar aqui, nesse caso, nesse contexto, tem a ver com o não aprovar, não é isso? Deus não aprova a má conduta, Deus não aprova atos que venhamos a fazer, que venha sair do contexto daquilo que Ele quer para nossas vidas. Então o negar de Deus aqui é Deus não aprovar certas situações. Se perseverarmos com Ele, nós reinaremos. Mas se eu negar, se eu nego a palavra, se eu nego esta graça, Ele também me nega. Eu estou negando a sua palavra. Eu não estou dando crédito à sua palavra. Eu quero que Deus me aprove em tudo. Tem gente que é assim. Eu não conheço a palavra, eu não conheço o Evangelho, mas eu negligencio a graça de Deus. Você acha que Deus não vai te negar? Por exemplo, o irmão falou sobre cuidado com o próximo, sobre amor ao próximo, sobre estender a mão para o caído, ajudar o necessitado, claro, devido às proporções, dentro da capacidade de cada um. Aí você passa numa situação, enfrenta uma situação que só tem você e Deus. Ninguém viu, o irmão não te viu, os irmãos que não estavam lá, a igreja de graça não te viu, só estava você e Deus. Aí chegou alguém precisando de algo, você sabe que aquela pessoa precisa, eu vou falar lá no popular, precisa de um prato de comida. Você olha, você pode fazer, você não faz, você negou o Senhor. Tiago me disse isso, que quando você tem, aí você manda a pessoa ir embora e voltar no outro dia, Pedro, você pecou. Na graça não tem pecado. Você negligenciou a palavra, você negou o Senhor.
Uma coisa é você não ter, outra coisa é você tem e pode fazer e não faz. Outro dia eu estava querendo ajudar uma pessoa que estava necessitando, mas eu não tinha. Eu disse, se eu não tenho, eu não vou me condenar. Se eu não tenho, mas eu queria fazer, mas eu não podia fazer. Eu não tinha para fazer. Aí eu falei, bom, então não tem passo com Deus, como não deu. Aí eu lembrei de uma coisa. Eu não tinha da minha mão, mas eu tinha uma influência que eu poderia conquistar para a pessoa. Aí eu não dormi. Falei, peraí, eu quero ajudar, mas eu não tenho, então eu estou em paz. Eu não vou me cobrar, porque eu não tenho. Mas aí Papai do Céu me fez lembrar que eu posso influenciar. Está vendo aí? Aí eu falei, rapaz, eu posso influenciar. Eu não tenho, mas eu sei quem tem e pode fazer. Bati o telefone, resolvi falar para o BBB, caiu na conta da pessoa, a pessoa me liga e agradece. Eu digo, não agradeça a mim, agradeça a pessoa que fez e deu o nome da pessoa. Ele eu agradeço a você, porque se você não fez, não entrar sem contato, a pessoa não me ajudar. Está certo. Então, de alguma forma, eu ajudei, eu fiz. Então, eu fiquei em paz, porque eu não pude fazer. E eu ia ficar isento, calado, mas eu podia fazer. Eu acabei e fiz. Entendeu, irmãos? Então, existe também essas situações. Se perseverarmos com ele também daremos. Se o negarmos também ele nos negará. Porque Deus te conhece, Deus sabe quem você conhece. Talvez você não pode me ajudar, talvez eu não possa ajudar alguém, mas eu conheço alguém que pode ajudar alguém. Você já viu esses influenciadores aí que eu refere? Camarada, meus irmãos, esses camaradas, muitas vezes não tinha nada no bolso deles, mas só pela mídia, pelo conhecimento que eles têm, eles conseguem. O Popó mesmo chegou aí com 5 ou 6 módulos aí. Tudo para noção. Ele gastou algum centavo? Não. Só que, por ele ter montado a empresa, como é que doa? Ele já escolheu pessoas carentes em certos lugares para doar essa potinha, né? Aí, ele pode fazer. Então a influência dele pode ajudar muita gente, assim que queira. Agora ele pode negligenciar? Pode. Amém, irmão? Como o irmão deixa bem claro aqui, nós também podemos ajudar e influenciar, né? Vamos adiantar aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Ele continua falando para Timóteo: tu, porém, permanece, persevere, permaneça, seja fiel, seja constante. Vamos parar com essa brincadeirinha, irmão. Quanta gente não está vivendo mais o Evangelho da Graça porque simplesmente desistiu da caminhada e começaram a embolar tudo na mente, e assiste uma coisa aqui, e já assiste outra ali, e o Davi disse que a graça não é assim, e o Davi disse que agora não é graça porque a graça acabou, e o Davi disse que é pecado se reunir em graça, a pessoa é tão confusa. Sabe de onde? Nem Elcio, nem Geraldo, nem André, nem não sei o que, não sei o que. Agora eu vou viver a minha vida. Para as drogas, se beber, porque não vivo a disciplina no reino. Ele sempre olhou para o homem, são da religião por causa do homem. Aí vem para a graça, fica olhando para Elcio, fica olhando para os pregadores da graça. Irmão, os pregadores da graça têm suas vidas. Olha para Cristo, olha para o Evangelho. Viva o reino. Não é para mim, eu vou te sustentar. Eu tenho que sustentar aquilo que eu creio, a palavra, e te incentivo a isso. Você sai do sistema religioso porque o homem te manipulado, não vai chegar na graça e viver por causa do homem. Meu ídolo na graça, ídolo na graça, vai se cometer, cara. Eu dei uma armadura aqui, uma pessoa que não vinha aqui, aí veio aqui porque queria conhecer o geral. Ela falou, pronto, veio, o irmão chegou aqui, abraçou, conheceu, amém. Aí depois, ele não está na graça. Não, eu preciso estar na graça. Não, porque eu só queria conhecer ele. Ah, tá. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes instruído, sabendo de quem tens aprendido. Eu estou aprendendo de quem? O irmão Elcio está pregando. Eu preciso falar, eu preciso pregar, mas você só aprende de Deus. Você só aprende de Deus. Mas
Tito capítulo 3, versículo 10 e 11. Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, evitam, sabendo que esse tal está pervertido, vivendo em pecado e condenado em si. Não é Deus que condena, não é o pseudo-diabo que condena, é ele mesmo, é a própria consciência. Ele é faccioso, ele é malicioso, ele é mentiroso, sabe? Ele não quer mudança. Depois da primeira e segunda demonstração, chamou atenção, mostrou. O camarada não quis conserto, quis viver a vida dele. Deixa lá. Ah, mas eu tenho, você não vai salvar ninguém. Ele não quer se salvar. É você que vai salvar? Não, mas você não já falou? Você não já chamou atenção? Em graça, se você admoestar alguém, tem irmão que gosta. Eu tive que fazer algumas mensagens admoestando os irmãos sobre uma interpretação totalmente equivocada. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. A ninguém conheçamos mais segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Jesus segundo a carne, agora já não conhecemos o testemunho. O que eu ouvi de irmãos pregando o Evangelho da Graça com essa desculpa totalmente fora do contexto. Não há ninguém conhecendo segundo a carne. Então, você não pode me julgar segundo a carne. Se você me vê fazendo alguma coisa errada, você não pode me dizer, irmão, isso é errado, porque você não pode me julgar segundo a carne. Você nunca leu 2 Coríntios 5,16? A ninguém conhecendo segundo a carne. Então você não pode me conhecer segundo a carne. E aquilo foi me incomodando. Eu comecei a ficar, como disse Paulo, perturbado em espírito. Falei, que conversa carnal é essa? Os irmãos, em graça, estão usando o texto, fora do contexto, para se cobrir os seus erros. Aí o camarada é faccioso, o camarada é mentiroso, o camarada é adúltero, o camarada é um cetinho, compra, não paga, anda todo errado. Aí ele diz que com essa graça, ele não aceita a exortação, ele não aceita a admoestação, e ele vai pregar, dizendo: a ninguém condição segundo a carne. Você tem que me olhar segundo o Espírito. Eu sou perfeito, eu sou salvo, eu sou de Deus. Você não pode olhar segundo a carne, porque se você olhar para mim segundo a carne, eu tenho um monte de falha. O texto não está falando disso. Paulo disse: a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tivéssemos conhecido Jesus segundo a carne. Paulo estava falando para o povo que viveu na época de Jesus de Nazaré, e Paulo estava dizendo: não é para olhar mais do ponto de vista da lei. Quando Jesus de Nazaré estava cumprindo a lei, Paulo disse: a ninguém conheçamos mais segundo a lei, a carne. Ainda que tenhamos, porque alguns ali viveram na época de Jesus de Nazaré. Aí Paulo disse: ainda que tenhamos conhecido ele, Jesus de Nazaré, segundo a carne, agora, na graça, já não conhecemos deste modo. Aí ele completa o raciocínio no 17. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passar e tudo se fez, não tem nada a ver, meu irmão, está enchendo a cara de cachaça e eu olhar e eu não posso chamar a atenção do irmão, não. Eu não posso nem olhar para o irmão, porque eu não posso olhar segundo a carne. Não posso. Não posso. A minha esposa não pode chegar. Que negócio é esse, Nelson? Você prega a graça, está fazendo isso aí, você está errado. Não pode não, minha esposa, porque eu estou na graça e você não pode me olhar segundo a carne. Quem que você não pode? Entendeu, irmão? Esse tipo de mensagem a gente não vê lá, né? Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda demonstração, evita, sabendo que esse tal está pervertido, vivendo pecando, vivendo errando o alvo e condenado em si mesmo. Pronto, já perdeu a salvação. Ele não mantém a salvação, ele perde a salvação aqui. Ele é faccioso. Você vai falar da graça. Gente, mas Paulo falou sobre isso aqui, ó. Santidade. Ele é bem você com essa religião. Religião? Irmão, Paulo falou sobre isso aqui, ó. Deixar mentira. Paulo falou sobre isso aqui, ó.
adúltero. Olha, quem faz isso não herda. Não, isso aí é do pastor pentecostal. A graça não tem isso. Não, está ansioso. Você não quer ninguém falando a verdade para você. Você quer alguém falando que te agrada. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não sei isso. Não se engane. Oh, irmão, você me falou para os coríntios. Essa mensagem aqui, meu irmão, ela não fica presa apenas para os coríntios. Essa mensagem aqui, ela é atemporal. Ela não foi, apesar de ter sido falada para aquela comunidade, mas é uma palavra atualizada. Não como uma doutrina, mas como um conselho. Não vos enganeis, as demais conversações corrompem os bons costumes. Vou falar de mais assim: você da graça e paz. Como paz? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só uma comparação. Você da graça e paz. Aí você deixa de ouvir a palavra da graça. Deixa de ouvir os irmãos falando graça e paz, graça e paz. Aí você começa a ouvir a sua vizinha no reteté. Paz do Senhor, paz do Senhor. Naturalmente, você vai pensar, paz do Senhor, paz do Senhor. É pecado, irmão? Não é pecado, eu estou falando porque você ouviu demais. A conversa é diferente, já penetrou na tua mente. Então eu estou falando de uma coisa simples. Agora imagine a vida. O que você ouve, de quem você ouve. Você vai reproduzir a vida em um papagaio. O papagaio fica ouvindo, eu e minha esposa. Bom dia, bom dia, bom dia. A minha esposa acordada de manhã. Bom dia, acordada de manhã. Ela presta, bom dia, bom dia, bom dia. O papagaio começou a ouvir. Um filhote de papagaio. Um camarada. Não. Bom dia, papai. Isso não acontece bom dia no dia todo esse papagaio da minha vida. Bom dia, papai, bom dia, papai, bom dia, papai. E eu já entrando na cozinha de manhã, meu Marley, só bom dia, papai, bom dia, Marley, bom dia. Ele aprendeu. Então, as más conversações, ou as boas conversações, ela vai de alguma forma, entrando na tua rotina, na tua vida. As más conversações corrompem os bons costumes. Podemos também inverter que as boas conversas também vão te ensinar. O ambiente que você anda, que você escuta, naturalmente você vai absorver. Não é isso? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me edifica. Então tome cuidado para você não perder a salvação que você tem na graça de Deus. O camarada começou a se drogar e quando eu falei da graça de Deus, a primeira coisa que ele me falou, isso foi eu não sei se vocês irmãos lembram, tem quantos anos a gente pintou isso aqui? Foi ano passado, não é? A gente estava aqui pintando aqui, eu, Luiz, irmão Cunha, 2 anos, né? Isso foi 2 anos atrás, estávamos aqui pintando aqui, todos sujos de tinta. Nesse dito dia, o camarada me ligou, irmão, estou vacilando aí, então. Eu falei, rapaz, você, conhecedor da graça, eu sinto falta dos seus glórias a Deus aqui na reunião, rapaz. Cadê você, irmão? Feliz com a família, dando glória a Deus aqui no ambiente, abraçando os irmãos, dando carona aos irmãos, próspero, limpo, cheiroso, em graça. Agora está nas drogas. Irmão, ainda bem que salvação eterna não se perde. Grandes coisas, você achar que é salvo eternamente, grandes coisas não pela salvação eterna, mas é viver uma vida da imundícia. Cadê a esposa? Não tenho mais. Cadê o trabalho? Não tenho mais. Está fazendo o quê? Droga. A culpa é minha? Eu mando usar droga aqui? É porque essa graça de Deus ela dá muita liberdade. Liberdade o quê, rapaz? Para de
de querer se cobrir? Você tomou as suas escolhas erradas, fez suas escolhas erradas? Olha, Moisés, por que você fala assim com essa rispidez? Não estou falando rispidez, eu estou falando com verdade, com autoridade, porque eu conversei, porque eu expliquei, porque eu tive que dar até um dinheiro lá para pagar uma porcaria lá, porque senão eu matar ele. Eu não estou aqui para financiar droga para ele, não. Mas um grito de socorro, me ajude aí, porque senão não sai daqui de onde eu estou, não é capaz. E era o dia do almoço aqui com o menino aqui que a gente estava trabalhando com fome. Tudo isso acontece nos bastidores, eu sei que vocês não sabem. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me edifica. Tome cuidado, rapaz. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração e a mente. Enganoso é a mente, é o coração do homem, e desesperadamente corrupto. Quem poderá conhecer? Tome cuidado com você, disse Paulo a Timóteo. Cuidado da doutrina, tome cuidado consigo mesmo, Timóteo. Tome cuidado com a sua vida, para você não errar o alvo, para você não se perder. Porque enganoso é o coração do homem. Você pode se perder na caminhada. O filho pródigo tinha tudo, salvo na casa do pai, comendo e bebendo, no banco melhor, pegou a riqueza e foi gastar. Se perdeu. Depois o pai achou, por isso que volta. E tem gente que não consegue voltar mais. Não voltar para aqui, não voltar para congregar aqui. Voltar a viver a graça de Deus. Por causa da vergonha. Eu já fui da graça. Agora eu sou ateu. Marcos 7:21, disse Jesus: porque da mente, do coração do homem é que procedem os maus pensamentos. Olha, que interessante. Maus pensamentos, não era nem a prática ainda. Porque quando vai para a prática, aí já furou de ver, né? Do coração, da mente do homem é que procedem os maus pensamentos. Tudo nasce primeiro na mente. Prostituição. Antes de ir para a prática da prostituição, ele já pensou. Não, eu fui tomado por um demônio e eu fui e fiz sem saber. Prostituição, roubo. Ninguém rouba sem premeditar antes. Não, do nada eu roubei. E nada. Arquitetou, planejou e executou. Disse lá Tiago, né? Primeiro você cobiça, deseja, e depois vai efetuar. Pecado consumado gera tipo de morte. Procede os maus pensamentos, prostituição, roubo, adultério, homicídio. Tudo vem primeiro na mente, do coração do homem, de quem perdeu a salvação, de quem se perdeu na caminhada, seja ele crente ou não. João capítulo 6, 3, as palavras que eu vos digo, disse Jesus, são espírito e vida, a carne para nada presta. Cuidado com essa carne velha, ela não se converte. Cuidado para você não perder a sua salvação. Mas eu estou em graça, mas se perde. Você não perde a eternidade. Salvação você perde. Porque salvação é viver o reino. Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ela cai. Gálatas, eu encerro. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque fostes irmãos chamados à liberdade. Você foi chamado para a liberdade. Mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, por amor, deveis servir uns aos outros. Eu não sou servo de ninguém. Eu fui servo é escravo. A linguagem escrava, servo é a mesma, tá? Na Bíblia. Eu fui escravo do sistema religioso, ou seja, eu servi ao sistema religioso. Nós fomos escravos do sistema religioso. Nós servimos ao sistema religioso anteriormente. Agora eu não sou servo de ninguém, eu não sou. A palavra diz o contrário, eu devo servir.
serviu os seus outros. Não, mas porque Jesus me libertou. Te libertou para quê? De quê? E por quê? Amém? Eu encerro comigo que Paulo disse, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Portanto, salvação em graça se perde. Você não perde a eternidade. Filho é filho, vai morrer como filho. Mas ele pode morrer vivendo e reinando em vida, e ele pode morrer mesmo como filho, na sarjeta, se drogando, se prostituindo, perdendo sua própria vida. Exatamente. Amém? É para trazer consciência. Graça e paz.